gente começou nossa temporada aqui na China prometendo locais diferentes, bonitos. E aqui vamos cumprir. Em 1992, a Unesco declarou aqui como Patrimônio Mundial. Não é só ver paisagens bonitas, também ajuda na saúde. Viram que a gente passou na Suíça, mostramos um lago muito parecido com esse lá. Esse vídeo não tem filtro, então é sem edição de nada aqui, é só juntando os takes mesmo. Tem vários assuntos que o pessoal gosta de falar mal da China, mas no quesito paisagem natural, não tem como falar nada. É impressionante. Bye, bye. Bye, bye. Pronto aí. Os próprios chineses confirmaram. Esse é o lugar mais bonito da China. E só na correria aqui na China. Mais um dia, gente. Depois de 4 ônibus, esse é o último para chegar em um dos locais mais bonitos da China. Para quem não viu a nossa saga, a gente mostrou um pouco no vídeo anterior. E agora, finalmente, depois de 2 dias, ontem a gente saiu da nossa hospedagem 6 horas da manhã e vamos chegar agora, que é à noite, né? É, quase 7 horas da noite. 7 horas da noite, finalmente nosso destino. O ônibus é assim, ó, bem confortável. Esse aqui, o último, custou 100 yuan. Só que a gente até perdeu as contas já de quanto gastamos. A gente vai falar no final. Daqui a pouco a gente vai chegar lá na hospedagem e fazer as contas. A gente vai fazer as contas e eu também vou colocar um mapinha de tudo que a gente fez, gente. Foi uma loucura. E o mais impressionante é que são apenas 450 quilômetros de distância de um ponto pro outro. Então, vamos começar o vídeo agora para mostrar para vocês as paisagens, que a gente acha que vai ter paisagem bem bonita nessa região, que agora já estamos em Sichuan. Então, é uma das regiões mais privilegiadas da China em questão de belezas naturais. Chegamos, já tiramos um cochilo, chegamos exaustos. Vou mostrar a hospedagem nossa para vocês. Banheirinho padrão, ó, um vaso grande, espaçoso. Aqui é o quarto é simples, juntamos as camas, foi melhor assim. E é isso. Não reparem na bagunça, porque a gente já deixou tudo jogado já. Custou só 100 reais e estamos bem perto do portão principal da atração que vamos hoje. Hoje não, amanhã. E só para falar o nome do lugar é Jiuzhaigou. Estamos animados, viu, gente? Mas perdoem a gente a nossa cara, porque eu vou contar para vocês a saga que a gente fez para chegar até aqui. Então a gente saiu da cidade de Xiahe, que é aquela cidade tibetana que a gente estava. Fomos para Hezhou, que é como se fosse assim, a maior cidade ali daquela região. De Hezhou fomos para Langmusi. Langmusi a gente passou a noite. De Langmusi saímos cedinho, fomos para Zoig. Zoig é a cidade do último vídeo, que é a cidade interior que a gente foi parar lá. De Zoig fomos para Songpan e de Songpan viemos para cá, para Jiuzhaigou. A gente gastou 414 yuan para 2 pessoas ou 207 yuan para uma pessoa. Então, questão de custo, foi maravilhoso, gastamos muito pouco, mas foi muito cansativo. E agora a gente quer dormir, porque amanhã a gente espera mostrar para vocês o lugar mais bonito da China. Aí durante esse vídeo a gente vai contar mais detalhes dessa odisseia para chegar até aqui. Isso aí, vai valer a pena, tomara, hein? Tô muito ansiosa. E bom dia! Bom dia! 7 horas da manhã. Olha como é que está o movimento na China. Por isso estamos correndo, porque a gente sabe que essa atração aqui é muito cheia. Acredito que seja, se não a mais, uma das top 5 ali mais visitadas da China. Gente, surreal. Parece que a gente está chegando num show às 7 horas da manhã. Mas o mais doido é que a gente até estava tentando encontrar dicas, né? E não encontramos em nenhum vídeo brasileiro, nada. A gente encontrou vídeos gringos e a gente vai tentar usar algumas estratégias aqui para se dar bem aqui na muvuca. Vamos ver se dá certo. Olha como é que parece que tá a fila ali já. Olha lá, será que você escolheu o lugar certo? Meu
Deus. A Pamela que dá a ideia de vir pra cá, mas ele tá fechado. Só nós aqui, era por lá. A Pamela quis dar despertinha, vamos pelo lado que tá vazio. A gente tinha que subir por lá. São várias filas, tudo para ingressar no ônibus. Aqui é impossível andar a pé nesse lugar. Olhem a fila de ônibus disponível aqui. Aí os ônibus vão passando e vão indo nas filas. Olha a quantidade de pessoas. Só que ainda assim você tem que ser ligeiro. É, mas acabou que eu achei que ia demorar mais tempo. Como tem muito ônibus, gente, o fluxo tá sendo rápido. Aqui, ó. Sim. Ó, desce o metrô de São Paulo. Empurra, empurra. Conseguimos! Olha lá, já vai partir. Todo ônibus tem uma guia, só que eles falam em chinês, né? A gente não vai entender nada. 各位车辆运行的过程当中车 Descemos do ônibus depois de 40 minutos. Chegamos Demorou. no final do Y. Explica pro pessoal o que é isso. Então, gente, o parque ele é em formato de Y. Então tem assim, né? Um pauzinho e duas perninhas. Só que a gente achou interessante que eles já organizaram o fluxo de pessoas. Então eles já estão levando uma quantidade de gente para uma perninha e a outra quantidade para outra perninha. Só que a gente ainda, assim, quisemos ser mais espertos e já viemos pro final de uma perninha. Então agora a gente vai fazer o caminho inverso voltando. Contrafluxo de pessoas. Olha lá, vocês vêm pra cá. E a vantagem disso é que a gente vai ter uma experiência mais otimizada agora. Isso. E assim, é muito grande o parque, então a gente tem que... A gente vai ter umas 10 horas aqui, por incrível que pareça, ainda não pode ser suficiente se a gente der bobeira. É, justamente nesse ponto aqui, tem duas atrações, vamos dizer. Tem um lago bem bonito desse lado e do outro lado, atrás de nós aqui, tem uma floresta. Só que a floresta é bem fechada, parece que não é tão interessante, né? É, aí a gente tá indo caminhar até chegar no lago. Ó, e os pontos de ônibus lá. Nesse horário aqui tá vazio, mas provavelmente mais tarde vai estar lotado. Igual vocês viram lá no começo do vídeo. Queremos chegar no Grass Lake, 1.730 quilômetros. Ou seja, vamos andar uns 30 minutos, segundo o nosso amigo aqui falou pra gente. Mas vamos lá. Peraí. Ali, ó, 3 quilômetros, tá vendo? Bate com o que ele falou mesmo. Então vai ser uma caminhadinha até longa, por esse percurso no meio da floresta aqui, até chegar em um dos lagos mais bonitos. Só que tem tanto lago aqui, a gente nem vai conseguir eleger o mais bonito. Vocês no final do vídeo vão falar aí. Já andamos uns 10 minutos por essa trilha. Olha só, a água cortando aqui. Esse som da natureza é muito legal. Relaxante. Relaxante demais. Ó, escuta aí, deixa o pessoal escutar um pouco, né? Mas aqui, pessoal, tem uma curiosidade interessante, que estamos numa floresta, na região de Sichuan, e aqui é justamente a casa dos pandas. A gente já viu panda lá no Chengdu. Chengdu, onde é o santuário deles, só que aqui tem na natureza mesmo, cerca de 20 a 30. Só que é muito difícil encontrar eles, é quase, na verdade, impossível. Gente, é pouquinho demais. E a região é gigantesca também. 20 a 30 só. Por isso que os pandas, né, a China tem um programa de preservação para os pandas, porque senão já não era nem para existir mais panda. Verdade. Bonito aqui, hein? Que lugar lindo, hein? E vocês podem reparar uma coisa, né? A coloração das árvores, das plantas está começando a mudar, porque o quê? Outono. Inclusive, é a altíssima temporada aqui nesse
parque, gente, porque as pessoas gostam de vir pra ver o contraste. O outono é uma época linda, né? Imagina o azulzinho junto com o amarelo das árvores. Vermelho. Perfeito. Por isso que é bom olhar o ângulo que o pessoal tá fazendo. A gente tava andando com pressa aqui, ó. É porque Magnífico. o lugar é tão gigante, aí tem tanto lugar pra ver, a gente tá até com um pouco de pressa. Mas é ruim ficar com pressa também. É, porque aí às vezes a gente pode perder alguma coisa. É. E é legal também que tava marcando que ia estar bem nublado o tempo, mas ó, céu azul. Perfeito. Deus tá ajudando a gente. Esse. Aqui mais um fluxo de água. E essa aqui já é mais clarinha, ó. Ai, que lindo. Então, vocês já estão vendo, né? Se já tá ficando mais clarinha, olha aqui na câmera como tá ficando. Quer dizer que estamos perto de encontrar lagos incríveis. Esse lugar é incrível. Mal começamos. Acho que é a palavra que vocês mais vão escutar a gente falando nesse vídeo. Ai, que lindo! Maravilhoso! Então, desculpa pela repetição. Já, Não tem como. Antes de falar, já vamos pedir desculpa já. Isso mesmo. E falando sobre as temporadas aqui nesse parque, no caso agora a gente está na alta temporada, tem a altíssima temporada que é no outono e a baixa temporada que é no inverno, né? Isso. No inverno, no final do ano, né? No caso, dezembro, janeiro, fevereiro, fica tudo congelado e é bem mais barato o ingresso também. Custa 80 yuan no inverno e agora custa 200. Só que assim, a gente pagou 200, que é o preço do ticket do parque, mas também tem o ticket dos ônibus. Então, são quantos quilômetros, Lu? Ó, de ponta a ponta dá uns 50 quilômetros. Então é impossível a pessoa sair andando por aqui, né, gente? Então a gente tem que comprar o ônibus, o ticket do ônibus, que custa mais 80 yuan. Só que assim, eu acho que vale a pena o preço, porque, como eu falei, né, comodidade ali pra você se deslocar. É uma estrutura gigantesca, não tem como. E um lugar onde tem mais de 110 lagos. 200 yuan, eu acho que o preço tá justo. Claro que pagar 80 ia ser melhor ainda, né? Ó, bem, né? Mas é isso, só uma dica pra quem vier aqui, pra já saber as estações certas. Agora a gente tá andando do lado da estrada, mas ao mesmo tempo tem um curso d'água pra gente escutando o som da natureza. Uma água claríssima, limpíssima. Isso que é legal. Aqui estamos mais ou menos a 2.000 metros de altitude. E tem lugares que pode chegar a 3.000. Mas como estamos andando rápido, se ficar um pouco ofegante, desculpe. É por causa disso, gente. Estamos chegando, olha aqui, ó, consciência ambiental. Não cortar essas árvores, a passarela passa junto aqui. Mas a gente conseguiu chegar até rápido. Tô surpresa, achei que ia demorar mais. E a gente acertou em vir andando, porque o ônibus realmente, de fato, ele não para em frente a esse lago. Ai, meu Deus. Vamos lá. O coração já começa até a palpitar já. Se preparem. Não vamos falar nada para vocês sentirem o local. Não chegamos ainda no lago, mas olha só. Aqui é o local famoso pelo espelho tibetano escondido das montanhas. Olhem por quê. Olha a montanha que está lá no alto, que vai até quase no topo das nuvens ali. O reflexo dela aqui. Impressionante. E é muito legal a questão da vegetação, que a gente sente que está numa natureza intocada. Porque vocês podem reparar o tipo, né, a variedade. Então tem essa aqui que é muito bonita, tem ali o mato já começando a ficar alaranjado. O azul ali. Várias cores. Eles chamam de lagos de 5 cores. Que tem pelo menos 5 tons de azul aqui. E esse nem é o, assim, vamos dizer, o mais top. É. Vamos aos poucos aí. Olha que impressionante, pessoal. Quando a gente fala de espelho, é isso aqui, ó. A gente está olhando só para o lago. Estamos vendo as montanhas, o céu e o próprio lago, os troncos ali. Não precisa olhar pra cima, olha só pra baixo, você já vai ver tudo já. Olha só. É impressionante.
Mas ainda não chegamos no primeiro lago. Mas só lembrando também, gente, que esse reflexo de espelho é justamente também porque o sol não tá totalmente em cima dele, né? Então, até para fazer o espelho ali tem a condição certa. Isso. Mas a gente já pesquisou, tem algumas questões que a luz do sol não vai influenciar aqui. A gente vai mostrar na prática isso aí. E a gente não cansa de fazer analogias aqui. Aqui ficou parecendo aquelas mesas de resina. Ficou parecendo aquela mesa gigante, igual a gente viu lá no Festival de Animais do Kirguistão. Vamos no Swan Lake, que é o Lago dos Cisnes. Ele tá a 2.900 metros de altitude. Tem 700 metros de comprimento e 100 de largura, e a profundidade máxima dele é 6 metros. E aí fala que o nome do lago é justamente porque às vezes a gente teria sorte de ver cisnes por aqui. Eu tô vendo um branco lá na frente, eu não sei se é, ó. Você tá vendo bem lá no... Tô vendo. Parece, então, não assim, tenho só se estiver de costa. É. E o legal é que ele é alimentado por riachos e nascentes, e alguns lugares dele tem algumas nascentes no fundo dele, por isso que dá esse reflexo e dá esse azul celeste, além das algas também, né? Já começamos assim. E lá na frente a gente consegue ver o tom de azul. Vamos agora continuar caminhando para chegar nesse tom de azul, porque aqui é assim, você chega, pega um tom de água, continua andando, pega outro. Então, pelo menos 5 vocês vão encontrar. E também tem a questão que às vezes a gente olha pra frente, tá de um jeito, a gente vira, tá de outro. Andamos 40 minutos. Aí aqui, ó, não dá mais para seguir. Aí a gente tem que ficar nesse ponto aqui, que é um ponto de ônibus, para continuar. E o legal é que tem esses banheiros aqui, ó, que são bem bonitos. Uma estrutura de madeira. E olha como é o banheiro deles aqui, ó. Bem limpo, tem até um saco ali. Então a pessoa vai fazer as necessidades e já vai ter uma troca automática. Interessante. Aqui, ó, bem arejado até, todo de madeira. Descemos do ônibus e chegamos no segundo ponto de trás para frente. E aqui estamos em um pântano. Aqui, ó, tudo cheio de água dos dois lados. E tem dois vegetação lados. densa. E tem dois lados para poder ver o próximo lago. A gente escolheu esse aqui que, acredite se quiser, tem menos gente. Ó, se vocês repararem, algumas plantas e vegetações já entenderam que o outono já tá aqui, já chegou praticamente. Essas aí estão certas. Tem algumas ainda que estão ali atrasadas, estão dormindo ainda. Contraste do lago com a vegetação. Essa é a China, uma China diferente, com uma beleza natural impressionante. Só que aqui, ó, aglomera um pouco. Aí faz parte. A Pamela é exigente, pessoal. Ela falou que do outro lado não tava tão bonito, não. Assim, agora sim a Pamela pode falar o que você achou. Agora achei bonito. É porque lá tava dando o reflexo do sol. Aí a gente não conseguia enxergar direito. Agora tá maravilhoso, olha lá. O tom é um azul turquesa. Porque esse aqui é mais fundo, no caso, né? Isso. De acordo com a profundidade, vai definir a tonalidade de azul. Exatamente, o sol também. A gente sempre fala isso, né, nos lagos. Olha que legal aqui, amor. Bem aqui no meio parece que tem um cardume. Verdade. O pessoal vai poder reparar um pontinho preto. Peixinhos pequenos. A água é tão transparente que a gente consegue ver quase o fundo todo. É que tem alguns que a gente vai ver 100%. Não, eu acho que aqui a gente consegue ver que tá na margem, mas lá já fica difícil mesmo. Ai, é lindo. É muito lindo. Dá vontade de tirar foto toda hora, gente. E nem só de lago vive o parque, tá, gente? Olha aqui, a cachoeira que se forma, a queda d'água, né? Que vem do lago que a gente acabou de ver. E a passarela está dentro da cachoeira, praticamente. Porque a água está por todo lado. Ali também, ó.
Então o lago tá ali em cima, ó. Vocês podem ver que tem gente passando ali também. E alimenta a cachoeira. Olha que incrível! E não só isso, aí essa cachoeira vai alimentar o outro lago que tá lá na frente. E além da parte só com a cachoeira, ainda tem essa parte que a cachoeira forma um pequeno lago. Completo. Mas a gente estava elogiando demais a estrutura, gente, porque a gente está aqui, né? A gente consegue ficar aqui sem prejudicar. Então o fluxo de água tá normal aqui para alimentar o outro lago. Algo parecido que o Brasil fez lá em Foz, né? Tem aquele deckzão lá em Foz, mas não prejudica o curso d'água. É verdade. E chegamos nesse lago incrível, esverdeado e ainda cheio de peixinho. Olha que incrível. Só na beirada aqui. Isso. Fala algumas curiosidades aí pra gente. Então, aqui é conhecido como Vale das 9 Aldeias Fortificadas, uma referência às aldeias tibetanas que tem aqui na região. Mas quem acompanhou nossos vídeos anteriores percebeu que a gente saiu ali da região do Planalto Tibetano e fomos descendo. E chegamos aqui na divisa com Sichuan. Aqui já é Sichuan, na verdade. Isso. Mas essa região montanhosa aqui, com esses 108 lagos, são diferenciais da China e com certeza uma das paisagens naturais mais bonitas do país, inclusive recomendadas por guias chineses. Os próprios guias chineses falaram assim, nossa, essa é uma das atrações mais impressionantes da China. E a gente já foi em várias. Várias. A gente já foi no deserto recente, né? Já fomos lá em Zhangjiajie, as montanhas do Avatar. Já fomos em Porta Guilin. do Céu. Porta do Céu, Guilin, que tem aquelas montanhas impressionantes também. Agora só tá faltando a praia, né? Que vai ser em breve. Olha lá. O senhorzinho aqui tá tirando lixo. Ó, isso que é legal. Dá pra ver que não tem muito, mas tem umas garrafas ali. E do outro lado ali também, ó, tem também obras. Então acredito que seja muito aquelas redes de proteção por causa das pedras, né, das rochas que caem. Então é legal ver que a China tá fazendo a E manutenção. só para finalizar essa questão, aqui foi descoberto, assim, para o turismo, assim, em 1972. Então é até recente. É até recente. A gente já tá falando de paisagem natural, só que a gente tá lembrando aqui de destacar algo pra vocês, pessoal. Esse vídeo não tem filtro, então é sem edição de nada aqui. É só juntando os takes mesmo. Então, a gente já tem um lema, né, que a gente já viu na internet o pessoal falando, lugares da China que não parecem reais. Esse é um deles. Então é isso. Já é o segundo já. É. Nossa saga vai ser conhecer lugares da China que não parecem reais. Chegamos nesse caminho, descemos do ônibus, se preparem para se surpreender em 1, 2, 3 e já. Agora é com vocês. Só sintam a beleza desse lugar. Esse é o Cinco Flores. E eu consegui entender por quê. O tanto de vegetação diferente que tem nele. Papel de parede, pessoal, esse aqui. Esse é um dos mais famosos, gente, do parque. Aqui, o pessoal realmente quer tirar uma foto, tem que tirar uma foto. E aí uma lenda, vamos contar mais algumas curiosidades. O pessoal gosta de lenda, falei a lenda daqui. A lenda daqui, a gente já contou lendas pelos lagos. Todo lago no mundo tem uma lenda. Isso. Aqui não poderia ser diferente. A lenda diz o seguinte, que um deus da montanha, ele ofereceu um espelho Polido, maravilhoso para uma outra deusa por quem ele estava apaixonado. Só que essa deusa, ao receber o espelho, deixou ele cair, trincou em 108 pedaços, que são os lagos de Jiuzhaigou. Por isso que tem 108 lagos aqui e um mais bonito que o outro. Impressionante. Já estamos sem palavras. Sério, a gente não sabe falar mais pra vocês. Provavelmente vocês que assistiram nossos vídeos anteriores viram que a gente passou na Suíça, mostramos um lago muito parecido com esse lá, que se chama Blausee. Lá tinha esses troncos caídos também, então dá esse efeito impressionante por causa da água cristalina. E aqui eu acho que assim, tem um diferencial ainda porque tem vários tons de azul. Tem essa parte aqui que tem umas algas. Tem lá na frente que tem uma outra vegetação. É o paraíso, gente. É a obra de arte de Deus, né? Que a gente vê por vários lugares do mundo. Aqui na China, a gente vê de uma dimensão gigantesca. Se a gente comparar lá com Blausee, a área
o perímetro, né, em volta do lago, e comparasse com aqui, aqui seria 3.600 vezes maior. E aqui tem uma placa com algumas informações sobre esse lago que pra gente é o mais bonito até agora, mas algo interessante é sobre a coloração dele, né? Ele é rico em cálcio, por isso que ele tem essa cor perfeita, azulada, e o diferencial é que não importa a estação do ano, ele vai estar sempre desse jeito. Até mesmo no inverno, onde muitos lagos congelam, esse aqui não congela. É uma boa notícia para quem só tem o inverno disponível para vir para cá. Agora, uma coisa a gente tem que concordar. Tem vários assuntos que o pessoal gosta de falar mal da China. Inventa ou cria teorias bem absurdas. Cada dia é uma nova que aparece. Mas no quesito paisagem natural, não tem como falar nada. É impressionante. E eu vou ficar só olhando pro lago, não é para olhar para a câmera. Olha com a gente aqui. A gente já passou em várias paisagens naturais aqui na China e a gente pode falar, são todas incríveis. Vocês podem reparar que a vegetação é densa. Imagine, se uma árvore dessa cair no lago, o que acontece? Acontece isso aqui, ó. A paisagem ainda fica absurda. Até quando algo ruim acontece, né? Uma árvore cai, ainda a paisagem parece que assim, caiu propositalmente para ficar ainda mais bonito. Mas o interessante é que a árvore não tá morta, né? Não. Porque as folhas estão bem verdinhas ali. É verdade, eu acho que porque aqui, ó, a raiz dela ainda deve estar aqui, ó. Pessoal. E eu tô falando com o Isaac que cada hora, cada ângulo que a gente olha esse lago fica mais bonito, gente. E fica uma coloração diferente. Conta a história lá que a gente sonhava em vir aqui. Ano passado, quando a gente veio na primeira temporada, quando eu vi foto desse lago, eu falei com o Isaac, não, a gente tem que ir, porque parece assim, coisa de outro mundo. Gente, eu nem dormia pensando nesse lago. Só que chegou na época que a gente já tava aqui, a previsão tava de chuva para todos os dias. E era muito longe também, né? Não tava fácil igual é agora, porque hoje você consegue chegar de trem aqui. Depois a gente vai explicar um pouquinho melhor. Mas antes era mais difícil. E aí a gente falou assim, a gente gastar um tempão para chegar lá e tá chovendo, acho que não compensa. E deixamos. E aí a gente foi na Suíça esse ano, passamos por paisagens incríveis, a gente até comentou, falou assim, porque assim, né, quando a gente vê paisagens naturais parecidas no mundo, às vezes não precisa ir uma igual pra fazer, já foi em uma parecida, exatamente. Não precisa. Só que aí a gente tava comparando só por fotos. Aí a gente falou assim, nem precisa ir lá não, porque a gente já viu aqui na Suíça que é maravilhoso, é muito parecido. Só que eu tô chegando aqui, o sentimento, eu não consigo descrever pra vocês, é um sentimento de realização. Por mais que a gente já viu muitos lugares incríveis, parece que é algo novo pra gente. E é gigante esse lugar, pessoal. Aqui, ó, se você ficar o dia todo, não vai ser o suficiente pra ver tudo ainda. Eu já tô vendo aqui, ó, falta 6 horas pra fechar o parque. Eu já tô pensando se vai dar tempo da gente ver todo, por isso que a gente vai dar uma correria agora. E ó, tem outros troncos grandes aqui, ó. Tem quantas cores vocês estão conseguindo ver por aqui? Só nessa paisagem aqui. Eu tô vendo mais de 5. E vocês? Eu tô vendo amarelo, verde, azul escuro, azul claro. Essa aqui tá mais transparente, né? Meu Deus. Falou, né, pessoal, que o local é cheio, tem bastante gente, então é bem concorrido, mas tem alguns locais que ainda dá pra tirar uma foto. Então a Pamela tá ali, ó, se preparando. Só tô esperando o rapaz sair ali, ó. Já vai ter uma fotinha incrível. Isso aí. E ali, ó, também, o pessoal faz ensaio de casamento, local completo, tem de tudo. Eu já tirei foto ali, ficou incrível. Cadê a minha foto aqui, ó? Vai estar lá no Instagram também, ó. Aí, ó. Aí a gente trocou, agora é só esperar ali. Vamos ter um fotão. Em 1992, a Unesco declarou aqui como Patrimônio Mundial da humanidade e também na questão de ambiente. E vocês olhando aqui, vocês já entendem perfeitamente o motivo. Aqui era uma vila super preservada, no meio das montanhas, ninguém sabia que existia praticamente. A China descobriu lá por meados de 1970, mas continua preservando o local. Por exemplo, igual eu falei com o Isaac, tem vários lagos aqui, mas nenhum
a pessoa pode entrar e nadar. Isso. E isso ajuda a preservar também. Pelo contrário, a gente vê os únicos que estão nadando são os peixinhos. Isso é muito bom. Porque assim, a gente sabe, né, gente? O turismo em massa danifica qualquer ambiente. E aqui na China já tem um turismo. Sim, os chineses amam ambientes naturais. Isso. Todos é o foco. os lugares que a gente foi, que estava mais cheio, eram paisagens naturais. E aqui tem uma cota, né, pra entrar. É isso mesmo. Inclusive aqui na alta temporada, se eu não me engano, são 40 mil por dia e na baixa temporada 20 mil por dia. Vocês vão falar, mas esse valor é absurdo. Mas o tamanho do local também. Vocês podem ver, imagina, né? Se fosse pequeno, aí ia aglomerar mais. E também, gente, é pouco, mas comparado à China... Realmente é impressionante, um local que todos os brasileiros deveriam visitar. Inclusive, tem muitos brasileiros vindo pra China agora, mas todo mundo tá indo sempre no mesmo lugar, que foi os que a gente foi também, né, na primeira vez. Eu não vou julgar. A gente tá tendo esse privilégio de fazer lugares diferentes, porque é a nossa quarta vez aqui. Isso. Mas, depois de ver esse vídeo, se você vier pra China, faz um esforço pra vir nesse lugar. Eu tenho certeza que não vai se arrepender. Enquanto mostramos essa paisagem incrível, vamos falar a melhor forma de chegar até aqui. Chegar aqui, o jeito mais fácil é chegar de Chengdu, que é um trem de 2 horas, mais ou menos, né? E Chengdu provavelmente está na rota de todo mundo, porque é a cidade dos pandas. Então, muito provavelmente você vai lá. A única desvantagem é que você vai ter que vir pra cá e voltar. Mas é 2 horas de trem rápido, mais um ônibus de mais ou menos 2 horas também, porque o trem não chega exatamente aqui. Então, você vai chegar numa base, vai pegar um ônibus de 2 horas, então um trajeto de 4 horas, gente. Isso. A gente não fez isso porque a gente estava vindo do norte da China. Fora o trem, tem um ônibus, mas é 12 horas, se eu não me engano. De 9 a 12 horas. E aí é mais cansativo. Então, gente, vem pra esse lugar, pelo amor de Deus. Eu vou levar esse lugar, assim, pra todo mundo que falar que vier pra China, eu vou falar, você tem que ir nesse lugar. A gente tá feliz aqui. Eu tô em êxtase. Impressionados. Tá faltando palavras já. Tá difícil de expressar. A vontade é de chorar, rir, sair dando cambalhota, mergulhar nesse lago aí. O triste é que a gente vai ter que ir embora hoje, daqui, né? Mas a gente vai ficar nessa cidade aqui ainda. Mas a vontade é de ficar vindo todo dia aqui admirar esse lugar. Agora temos mais uma rota por esse caminho aqui, ó. A água desce por todos os lados. Impressionante. O legal é ver como a natureza se conecta. O lago alimenta a cachoeira, que alimenta o lago, que assim por diante. E tudo começa, às vezes, com uma pequena fonte. A natureza é incrível. Caminho seguindo aqui, continua. E eu tenho certeza que a vista que vamos ter depois dessa queda d'água aqui vai ser interessante. Estamos bem no meio do Y agora e aqui tem uma praça de alimentação. Eu pedi essa panqueca chinesa, ele vai fazer ali na hora, é bem interessante o modo de preparo, queria mostrar pra vocês. Ele joga a massa aqui. Pimentinha de leve. Essa é de Doritos. Esse aí não é o meu não, o meu eu pedi de carne de porco.
Ok. Agora Isaac vai experimentar a panqueca chinesa com Doritos e carne. A Pamela falou que ia falar, então agora só resta comer. Deixa eu ver o recheio. Bonito, né, gente? O jeito que prepara, bem interessante também. Agora estamos na outra ponta do Y e dizem que essa é a mais bonita. Começamos com esse lago agora. É o Lago Longo. Por que será, hein? Gigante. Quando o nome já é quando a imagem já é sugestiva. Só que dessa vez não conseguimos um espacinho aqui. Tá meio E concorrido. justamente porque ele é gigante, gente. Porém, a gente só pode ficar nessa região aqui, ó. No máximo lá do outro lado. Então a maioria tá se concentrando aqui. E aqui é Pegar onde um tem take. mais fotógrafos também. Então quem gosta dessas fotinhas em lugares diferentes, é legal. E é bem barato, só 25 yuan. Muito mais barato que muitos lugares que a gente já passou. E aqui também tem, ó, as meninas fazendo cabelo, colocando aquela roupa típica. Legal. É lindo também. Só que agora, ó, o sol tá bem aqui em cima. Vamos ver se a gente acha um cantinho pra mostrar mais pra vocês. Mas eu vou falar pra vocês, viu, gente? Os tons de azul desses lagos, desse parque, pra mim tá sendo surreal, porque cada lago a gente vê uma cor diferente. E a Pamela falou de cores, mas cada lago também tem uma característica diferente. A gente pesquisou que tem um lago chamado Seasonal Lake, que ele fica sumindo e voltando ao longo do ano. Então, provavelmente, nem sempre quando você vem aqui vai encontrar ele. Mas eu tem acho- 108 também. E eu acho que também a questão da vazão da cachoeira, você lembra? Tipo, Sim. muitas cachoeiras alimentam os lagos. Então eu acredito que numa época de seca, muitos não ficam visíveis. Estamos descendo a escadinha aqui para um dos lagos mais incríveis. Eu tô vendo que vocês já perceberam, só por esse pedacinho do lago aí, Meu o Deus! quão incrível vai ser essa vista. A gente começou nossa temporada aqui na China prometendo locais diferentes, bonitos. E aqui vamos cumprir. Meu Deus! Ai, Jesus! Impressionante. Agora a missão é encontrar um pedacinho ali para ficar um tempo, né? Uma vista dessa aqui, ó, não pode sair correndo não. A gente tem que curtir, aproveitar e mostrar bastante para vocês. E a gente ainda não conseguiu descer, gente. Porque a gente não consegue tirar o olho. Estamos fascinados. O nome desse lago é Lago Cinco Cores, justamente pelo degradê que ele forma, mas parece ter uma luz por baixo, assim, ó. E é impressionante que quando bate o vento, muda, vai mudando ainda. A ondulação vai fazendo as cores ficar ainda mais incríveis. Tanto que quando eu via foto desse lugar, eu achava que o pessoal jogava uma saturação ali, um filtro também. E não é, gente. Assim, o que os nossos olhos estão vendo, o que vocês estão vendo é a realidade. Olha aqui, ó, que eu falei a mudança. É, realmente, ó. Batendo o vento aqui, já tá mudando ali, ó, naquela pedra. Exatamente. Demais. Vamos descer ali para procurar um espacinho. Vocês vão se sentir com a gente aqui, como é a missão de encontrar um espaço em um local tão cheio. A gente fica parado assim atrás das pessoas, uma hora elas vão sair. É. Ó, que legal. Fez uma foto com arco-íris na mão. Incrível, é com espelho. Aqui, ó. Olha o espacinho surgindo aqui, ó. É assim que funciona. Só ter paciência. Olha lá. Aí uns ficam um pouco irritados. Seguimos, pessoal. É. E outra curiosidade sobre o Vale de Isagou, pessoal, é que aqui dizem que já foi um fundo oceânico. Mas aí vocês podem falar assim, mas Jusagou está muito longe do mar. Mas por que eles falam isso? Porque
porque encontraram conchas e esculturas ali do fundo oceânico. Então isso justifica. Mais de milhões e milhões de anos. E ali também estava escrita a questão dos glaciares também, que formaram esse vale de Jiuzhai, que é toda a região no caso. Isso. Mas temos que mostrar mais dessa vista aqui, ó. E acabamos de descobrir que esse lago é conhecido como o Olho de Jiuzhaigou. É o menor dos lagos que tem aqui nessa região e é o mais colorido também. Ele está a 3.000 metros de altitude. Ele é 100 metros de comprimento. Daqui até lá. E a profundidade máxima dele é de 6 metros. Não é muito fundo, por isso que destaca, né? Porque quando é muito fundo, aí o azul fica mais escuro. E uma coisa que a gente já tinha mostrado quando o vento tava assim, né? Dessa mesma forma que vai mudando ali a cor, tudo isso contribui mesmo. Tanto a luz do sol, o vento, as próprias algas que estão aqui nele, as pedras. Pessoal, só por causa desse lago aqui merece um like, hein? Um like, isso aí. Um comentário. Vamos continuar explorando aqui, seguir a rota ali. E eu já posso dizer, gente, pra mim até então, o lago da minha vida era o lago Chinensi da Suíça. E agora, infelizmente, vou ter que trocar. Não que você não esteja apaixonado pelo Chinensi, né? Não, o Chinensi agora é o segundo. Assim, até ontem ele era minha paixão. Todo mundo que me perguntasse qual o lago mais bonito do mundo, eu ia falar ele. Mas esse aqui tem um brilho que eu não consigo explicar. E também queremos saber se vocês já sabiam desse local aqui, se já tinham planos de vir. Mas Vou fazer uma perguntinha pra ele. Se aqui é o lugar mais bonito que ele já veio na China. A opinião do povo também precisa saber. Dos chineses. Hanhao. Nós já fomos em Zhangjiajie e Guilin, mas aqui achamos mais bonito. A Pamela mencionou justo o que o pessoal compara muito, pessoal, porque geralmente quando fala de belezas naturais na China, eles sempre consideram Guilin, Zhangjiajie. A gente já foi em todos e todos são incríveis. Bye. Pronto aí. Os próprios chineses confirmaram. Esse é o lugar mais bonito da China. Chegamos em mais uma cachoeira, pessoal. Só que essa aqui, vocês talvez podem pensar que é a mesma anterior, mas não é. É diferente, que ali, ó, tem um lago bem bonito, pena que não dá pra ver. É um lago gigante e é ele que tá dando vazão à cachoeira, que, gente, é espetacular. Tô mandando e mostrando aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver essa névoazinha aqui, ó? Tinha uma placa ali atrás falando que essa névoa da cachoeira, com as árvores aqui, todo esse ecossistema aqui faz muito bem pra saúde. Dizem que aumenta a imunidade. Falou pra gente fazer assim, ó, pegar assim, aí, ver um vapor vindo na gente. Traga bastante imunidade pra gente, viu? Muito bom. Então aí, ó, não é só ver paisagens bonitas, também ajuda na saúde. Ajuda na saúde do corpo e da alma, né? A gente sai revitalizado, com mais ânimo ainda pra poder curtir a viagem. Bom demais. Aí o curso d'água continua seguindo. Aí dali já vai formar outro lago. E o mais legal pra mim é justamente isso, porque tem vários lagos, mas tem cachoeira também. Tudo interligado. A gente nem cansa. Se com o lago anterior a gente merecia um like, nessa cachoeira merece um hypar. Um hypar e um comentário. Por favor. A Pamela estava achando que já tinha acabado as paisagens bonitas, mas ainda tem mais.
Esse aqui é o Lago do Tigre. Lago do Tigre já no caminho para a saída já agora. Já fizemos as duas pontas do Y, agora a perninha de baixo. Foi muito inteligente da nossa parte. Mentira que todo mundo fez isso também. O Isaac tá até achando que a gente já passou por aqui só por causa das minis cachoeiras. É que lá no começo do vídeo a gente passou por um parecido, só que não é o mesmo, é diferente. Ó, do lado de cá, gente. Provavelmente tem um outro lago lá na frente. E nessa região aqui, dizem que tem a maior floresta subterrânea aquática do mundo. Isso eu achei impressionante também. Legal. Tem uma vida aquática gigantesca. A gente descobriu que a concentração de minerais torna a vida aquática bem mais preservada. Então, ou seja, se cair uma árvore aqui, ela vai ficar meio que intacta, igual a gente mostrou nos takes anteriores. Faz que não tenha proliferação de bactérias, mantendo a natureza ali viva. É, impressionante. Quem visitar aqui ano que vem, talvez vai ter uma árvore no meio do lago. O interessante, pessoal, é que aqui tem várias vilas tibetanas aqui dentro. Essa é a maior delas. Ó, tem vários comércios, hotéis. Achamos interessante. Só não sabemos como funciona a questão da taxa. Será que pagar hospedagem já está inclusa a taxa do parque? Seria bom. Aí você desce, ó, do quarto e vem pra cá, ó. Vamos ver a vista que teria saindo do quarto. A vista seria basicamente essa. Chegamos no Tiger Lake, que esse aqui tem uma curiosidade bem interessante é que a gente não vai conseguir ver agora, mas quando está no outono com as cores, a gente falou, né? As árvores ficam amarelo e alaranjado. Elas refletem na água clara, criando esse, como se fossem as listras invertidas ali, né? Com reflexo, né? Que vai formar. Mas também dizem que tem uma calcita amarela aqui, que é um pozinho, que também tem essa cor amarelada. Se a gente olhasse bem fundo, eu tô vendo umas coisas aqui, ó, mas eu não tô. O não ângulo é meio parece difícil nada com tigre. pra gente começar a ver. Alguns comparam com escamas de dragão, pele de tigre, mas tem essa curiosidade aí. Tigre a gente não sabe se tem, mas que tem um azul impressionante, isso aí a gente pode falar que tem. Realmente não tem como falar. Vamos virar aqui, ó. Não, vamos finalizar desse jeito aqui, ó. É isso, gente. Acho que vocês conseguiram perceber, né, que a China não deve em nada para a beleza natural. A gente foi surpreendida, a gente já achava que ia ser bonito, mas superou a expectativa. Em relação ao parque, achamos muito bem organizado. Tem muita gente? Tem, mas tem um monte de ônibus, tem um monte de transporte, tem lugares para você comprar comida também. Não tem estrutura. Não, por mais que tenha muita gente, não tem como se estressar aqui. Para aquelas pessoas que não... A gente mesmo já reclamou às vezes, né? Nossa, lugar lá turístico. Lá em Zhangjiajie, lá no começo, lá. Cheio de gente. Mas aqui é daqueles lugares que vale a pena vir de qualquer forma. Esperamos que vocês tenham gostado, tenham curtido com a gente. Que falem aí nos comentários se vocês acharam parecido com algum outro país. Se vocês sabiam que a China tinha lugares assim. Então, deixe seu comentário. Até o próximo vídeo e tchau.